nessa época de muitas homenagens ao Jeff Beck, em decorrência da sua partida, muitos estão se perguntando qual aquele disco que apresentou ao universo do Jeff Beck, ao grande universo que ele criou, né? Muitos trabalhos. E no meu caso foi o Beck Bros. E a Peace. Esse álbum, ele é maravilhoso. Cada integrante, ele é sensacional nos seus instrumentos ali. O Carmine Appice na bateria, o baixo sensacional do Tim Borges, Jeff Beck na guitarra. Né? Mas antes eu não conhecia nada do Jeff Beck, não sabia a história do Tim, nem sabia a história do Carmine. E antes eu estava estudando muito heavy metal, conhecia das bandas dos anos 60 e 70, eu conhecia só Rolling Stones, o Led Zeppelin, de Pulp, eu não conhecia tantas coisas dessas eras, conhecia mais bandas do heavy metal. E então chegou um dia que eu comecei a me perguntar de onde sai aquela sonoridade, de onde, quando eu estava, poxa, vem de algum lugar, tem alguma influência muito forte aí. Então eu senti a necessidade de conhecer mais bandas dos anos 60, 70, e na minha procura esse disco apareceu. Não conhecia nada do Jeff Beck. Eu conhecia só a capa do Blow by Blow, com aquela pintura muito expressiva do Jeff Beck que ficou na minha memória. Então, quando esse CD apareceu, eu nem pensei duas vezes, comprei. E eu ainda não tinha ouvido nada, decidi ouvir tudo a partir do CD. E quando eu coloquei para tocar, foi algo muito impactante para mim, foi analgésico. Eu vou comentar sim sobre esse grande power trio que existiu, mas antes seria interessante fazer uma viagem pela trajetória dele. Quem foi Jeff Beck? Como ele chegou ao tão sonhado reconhecimento? Jeff Beck. A sua história, não é fácil falar de Jeff Beck, não foi fácil elaborar esse vídeo, por mais simples que ele seja. E nem o relato histórico da carreira dele, que foi altamente movimentada, pode resumir totalmente a mística dele. Pois em 78 anos de vida, do início ao fim, ele era um eterno aventureiro em seu hot rod virtuoso, aquele em forma de guitarra, sabe? Mas em alta velocidade ele passava por várias etapas, parava em alguns pontos, registrava novas estratégias, depois seguia procurando novos desafios, mas sempre com aquela alma faminta, deixando a marca inigualável que ele tinha. Eu pensei que tínhamos vencido. É uma das primeiras frases que está em destaque no livro Hot Wired Guitar: The Life of Jeff Beck, de Marty Powell. E para explicar essa frase e dar continuidade, vamos lembrar dos piores momentos de apuros no mundo, que foi a Segunda Guerra Mundial, e como ela afetou cada nação existente na época. Quem já estava consciente do mundo, e também aos recém-chegados, provavelmente foram afetados em sua mentalidade durante a travessia daquele cenário tenso e sombrio. O ambiente da Inglaterra nos anos 40 e 41 era quase de total isolamento. A sua poderosa esquadra havia dissuadido Hitler a invadi-la, levando a adotar estratégia de guerra aérea e submarina. A Força Aérea Nazista Luftwaffe bombardeou diversas cidades e Londres viu o pior de tudo, pois inicialmente
eram visados alvos estratégicos, mas que evoluiu um bombardeio indiscriminado contra a população civil. Foram mais de 50.000 toneladas de bombas, tornando o céu vermelho. Os alemães pretendiam vencer a guerra, controlando primeiramente toda a porção ocidental da Europa, para só depois estabelecer uma nova frente de batalha no leste europeu. No entanto, os nazistas não esperavam perder as batalhas que ameaçavam seriamente a hegemonia territorial inglesa. A inesperada vitória dos britânicos abriu caminho para uma vindoura derrocada do exército alemão, que, a partir de 1943, não resistiu à força dos seus inimigos. Em 1944, a poucos minutos de trem dos locais bombardeados, estava a cidade chamada Wellington. E nessa terra inglesa, em meio ao clima sombrio, que nasceu Jeff Beck. No outro ano, após o seu nascimento, em maio de 1945, os aliados aceitaram formalmente a rendição incondicional das forças armadas da Alemanha nazista. Muitos olhos viram um clima de celebração após esses anos sombrios, mas na realidade a Grã-Bretanha pós-guerra, e que foi por anos racionada e isolada, levaria praticamente uma década para que as coisas voltassem aos trilhos e as escolas, indústrias e as alimentações voltassem a se tornar acessíveis para a população geral. E por isso a frase "eu pensei que tínhamos vencido", dita com tanta frequência e sarcasmo na época de infância de Jeff Beck. E ele cresceu em circunstâncias seguras o suficiente, embora Wellington fosse ainda uma cidade fraturada pelos eventos. Lá nos espaços que eles brincavam, né, ainda se encontrava metais perigosos que foram lançados por aviões alemães. Mas, como sabemos, ele seguiu em frente com todas as ferramentas que tinha. E a palavra ferramenta se tornou algo comum em sua jornada. Jeff Beck tinha duas grandes paixões: carros e guitarras. A paixão por carros foi despertada por acaso ali pelo seu tio, que ele era um mecânico de carros e também violinista. O Jeff não se identificou tanto com o violino, ele até curtiu, mas ele queria ficar dedilhando as cordas, então seu tio perdeu logo a paciência, viu que o instrumento estava em mãos erradas e não, esquece o violino, e guardou. Aí o tio dele tinha um 1947 MG-TC, um modelo de carro com esse nome. E quando ele levou o sobrinho Jeff Beck para dar uma volta, a cabeça do garoto explodiu com a potência, pois ele nunca havia visto algo parecido. Mais tarde isso passou a ser um forte hobby do Jeff Beck. Ele até parece que já ganhou prêmios aí de customização de hot rods. Apesar do assunto dos motores, já podemos notar que Jeff cresceu em um ambiente musical. Esse tio mesmo era um violinista. Ele também tinha uma irmã mais velha que demonstrava grande talento para artes, passeios a cavalo e música. Essa também tinha uma coleção de discos da qual Jeff conheceu muita coisa boa. A sua mãe tocava piano lindamente. Inclusive, ele foi matriculado em umas aulas de piano, mas ele pegava a grana das aulas e comprava aeromodelos. E, enfim, além do piano que ele dominava, aliás, além do piano que dominava a casa, lá tinha algo gerador de música muito especial na sala, que sempre estava ligado, que era o rádio. E o rádio teve um efeito profundo no Jeff Beck, porque lá ele ouviu Les Paul pela primeira vez, então ele não pôde acreditar nas tantas notas que ouviu, no som novo, diferente.
Os pais do Jeff Beck não apoiaram nem um pouco seu interesse por aquele instrumento elétrico com barulhos rápidos e agudos. Dizia que aquilo lá era nada mais nada menos que uma música inadequada e manipulada, uma manipulação de áudio. E então essa tentativa de frear Beck só fez ele querer mais isso. Depois de sucessivos nãos dos seus pais para comprar uma guitarra, ele começou a sua jornada para construir a sua própria. Antes ele até conseguiu uma guitarra cowboy preta, quase sem cordas, que era de um amigo seu, e ele chegou até a usar peças daquela coleção de aeromodelos que ele usou o dinheiro do piano para comprar, das aulas de piano, né? Para resolver esses problemas de falta de coisas nessa guitarra cowboy, para ter a sensação de tocar guitarra. Enquanto isso, a sua mãe ia empurrando música clássica, o seu pai, fã de jazz, empurrando música cigana, mas o rock and roll entrou na mente de Jeff Beck. Era 1957 quando ele foi ao cinema e assistiu o filme You Can't Help It, e a cabeça explodiu quando ele viu Little Richard e se impressionou com a voz do Gene Vincent, que na sua opinião ele cantava como os caras do heavy metal de hoje. Ele afirmou isso mais tarde. E quando ouviu as guitarras com solos gritantes, ele encontrou seu lugar de pertencimento. Para ele ouviu o futuro. Buddy Holly foi o primeiro guitarrista que ele viu em carne e osso. Exatamente no dia 12 de março de 1958. Já era grande fã, ele nem dormiu na noite anterior desse primeiro show da vida dele. E depois do show ele já estava decidido que queria ter uma Stratocaster, algo que ele dizia que era parecido com um elemento de um filme de ficção científica. Uma observação interessante é que no ano seguinte desse acontecimento, em 1959, assim como nós hoje, ele já ouvia: o rock morreu, o rock está fora de moda. E então os heróis da época estavam morrendo ou tendo problemas profissionais. Buddy Holly morreu ali de acidente de avião, ao lado de Rick Valens. Chuck Berry foi preso, mas esqueceram de avisar pro cadáver que ele morreu, né? Esse cadáver chamado rock and roll. E acabou que você viu um novo ciclo do rock and roll nascendo, novos artistas aparecendo, o rock and roll se inovando. Então, essa história de que o rock and roll morreu é algo muito antigo, mas na verdade ele está sempre se reinventando. Depois de muita luta, construir a sua própria guitarra, que envolveu até um carpinteiro amigo seu, e aos trancos e barrancos aprender o maior número de notas possíveis, um tempo depois, finalmente, Jeff conseguiu a sua primeira guitarra de loja, aquela guitarra da vitrine, sabe? E foi feito um acordo com a sua mãe, que ele teria que arranjar o dinheiro das prestações para pagar os seus pais. E a partir daí tomou a decisão de trabalhar duro para arranjar grana e fazer o possível em ser reconhecido como um super guitarrista e trabalhar exclusivamente com música. Tendo já uma guitarra de verdade, as coisas começaram a fluir. E, de certa forma, todo o desafio fez ser um guitarrista virtuoso e diferenciado. Estudou arte, aprendeu mecânica, mergulhou com muita sede assim no universo da guitarra. E pode-se dizer que toda a dificuldade que o tornou mais forte. E podemos ver hoje as referências dos pais nas criações musicais dele. Isso, acho que tudo que ele viveu o tornou um artista completo, um artista forte ali no cenário. Uma banda que aumentou seu alcance a um público maior foi a The Tridents. Essa banda o permitiu influenciar o som para outra direção, de uma forma que ninguém havia desfrutado antes.
Ele estava gritando para ser reconhecido. Transformava água em vinho. Estava fazendo o maior número de experimentações possíveis. E outro fato importante foi quando a sua irmã mais velha, que se chamava Netta Beck, não resistiu em contar que em sua faculdade existia um outro nerd de guitarra, e esse cara se chamava Jimmy Page. Ele morava em uma cidade vizinha, então ela, sabendo o endereço da casa dos pais do Jimmy Page, ela acompanhou o Jeff Beck até lá, e então eles foram recebidos com chazinho e Jimmy Page tocando Buddy Holly e cantando também. Eles se tornaram irmãos instantaneamente. Apesar de toda a proximidade, os caminhos profissionais deles estavam de uma forma um pouco diferente. O Jeff estava no Trident, tocando de graça, e de forma esporádica fazia algumas sessões musicais nos estúdios. E o Page já era um guitarrista de sessão em Londres. Depois, ele, como todos sabem, ele se tornou um dos guitarristas de sessões mais procurados da cena inglesa. Mas ele sempre, quando tinha oportunidade, ele falava do Jeff Beck. Muitas almas vazias ignoraram o trabalho do Jeff Beck inicialmente, não entendendo sua proposta. E quando chegou o dia que o Yardbirds precisou de um guitarrista, o Page não perdeu a oportunidade de indicar o Jeff Beck. E todos ficavam: Jeff quem? Nunca ouvi falar desse Trident. Mas feito isso, com a insistência do Jimmy Page, eles foram assistir ao show do Trident, e lá eles se depararam com um cara cabeludo, cheio de graxa, subindo no palco e tocando de uma forma majestosa. E lá ele estava com umas manchas terríveis, né? Porque na época ele estava trabalhando como mecânico. E então ele já ia do trabalho para fazer os shows, né? Ele estava ficando conhecido por isso. Quando ele trabalhava com pintura, ele estava lá todo manchado de tinta. E quando ele estava lá trabalhando com mecânica, ele estava todo manchado de graxa. Ele estava conhecido na cena já por isso. Então todos ficaram de queixo caído com a performance dele. Então notaram que ele era o guitarrista certo, porque ele estava aberto a coisas novas e ele não ficaria nervoso com mudanças drásticas. Ele era o cara certo para isso. Então é isso. Aí, quando ele entrou no Yardbirds, foi o início do reconhecimento dele. Foi quando ele ficou com a faca e o queijo na mão. E, enfim, ao infinito e além. E conhecendo um pouco mais da sua história antes de se tornar o famoso Jeff Beck, podemos observar um pouco de suas principais características pessoais, um pouco da forma que ele viu o mundo e como ele tinha uma visão crítica sobre tudo que o cercava. E muitas das suas vivências o levou a criar grandiosos projetos e também abandoná-los, sempre com alguma explicação clara sobre. Isso nos traz um ensinamento, um exemplo de como devemos defender as nossas ideias. E ninguém chegou lá fazendo o que todos esperavam, e sim causando algum impacto ou ruptura. Esse era o Jeff Beck. E hoje estamos aqui falando um pouco da sua história, das suas joias inspiradoras, da eterna busca por aprendizados e desafios. Aproveitando o ensinamento "ninguém chegou lá fazendo o que todos esperavam", algo que Jeff lembrou foi de quando ele ouviu do Jimi Hendrix assim: o seu próximo passo deve ser levar o material elétrico ainda mais longe, experimentar. Isso que eu respeito em você. Isso é coisa sua. Não tente tocar blues. E é isso, o Jimi Hendrix viu esse potencial nele da experimentação. Não era tão lá essas coisas com blues, na opinião do Jimi Hendrix. E nesse exato momento, o Jeff
deixou a onda bluesística de lado, ele não seguiu as tendências e ele foi seguindo o que ele era muito bom. E também fala sobre ouvir as pessoas certas. Então ele ouviu uma pessoa que já estava no jogo, já tinha muita experiência, que era o Jimi Hendrix. A gente tem que ouvir as pessoas certas. E outra característica dele, principal, é que ele, por um certo tempo na carreira dele, ele deixou de usar palhetas com influência do country. E essa é uma das curiosidades, né? Algo que cada vídeo que falar da história do Jeff Beck falará algo diferente. Essa da palheta é algo bem já conhecido, né? Eu já vi outras pessoas comentando também. É um ponto forte dele, mas que vale a pena sempre lembrar. Cada vídeo terá algo diferente. Eu sei que eu não falei tudo aqui. E se eu fosse indicar alguma música para alguém que não conhece, eu indicaria a música Back Rollers. Escute ao ar livre, numa viagem, um passeio de carro, sinta a liberdade desse som. Todos da rua que ouvirem, se tiver em alto volume, vai se encantar com essa genialidade. Nenhuma análise pode explicar completamente a sua maneira brilhante de tocar, mas humildemente, nessa parte do vídeo, eu falaria um pouquinho, faria um comentário sobre esse lançamento do que o Jeff Beck fez junto com o Tim Boggart e o Carmine Appice. No início do vídeo eu falei o porquê dessa escolha. Eu acho um álbum estrondoso. E o curioso é que Beck não achava tudo isso não. E isso ficou bem claro quando o entrevistador da Guitar World falou que era um trabalho surpreendente. E aí Jeff rebateu: "Você acha isso mesmo surpreendente?" E imediatamente completando: "Não há músicas boas o suficiente, ótimos atores, mas sem enredo. Embora isso pareça vender milhões de dólares em filmes hoje em dia." E em seguida mudando de assunto: "Sim, eu tenho uma ligação afetiva com esse álbum. Não só por ser um dos primeiros da coleção, mas também pelo fato de, através dele, eu ter conhecido a banda Vanilla Fudge, Cactus e principalmente o Jeff Beck. E eu sempre fui muito fã de power trios. Sempre nesse tipo de banda há uma explosão sonora, nós podemos ver isso em bandas como Cream, Jimi Hendrix Experience, Trapeze, Grand Funk, Manila Hood em seus álbuns clássicos. Inclusive, você é fã de metal, ouve o Up the Gates e se espante com a sonoridade feita por 3 pessoas e me fale se um raio não surge na tua frente. Essas bandas que eu citei são as minhas favoritas nesse estilo. Porque eu sempre achei impressionante a capacidade de 3 pessoas fazer uma música tão rica de estilos. Eu amo um som pesado, poderoso de uma cozinha musical. E eu sempre senti isso ouvindo o Beck, Boggart e Appice. O supergrupo lançou essa joia dentro de um mês, iniciando no final de 72 e ficando pronto em 73. Tem licks incríveis de Beck, baixo robusto de Boggart e bateria inspirada de Appice. O álbum começa com Black Cat Moon, que representa o estilo blues rock e contém um excelente trabalho de guitarra de Beck com suas técnicas de deslizamento. Lady e Oh to Love You, uma boa linha vocal seguida de Superstition, que é uma música composta por Stevie Wonder, exclusivamente para Jeff Beck, que era grande admirador do talento de Wonder. O Jeff ficava impressionado com a habilidade de Wonder em compor como ninguém. Lose Myself With You é uma música excelente com uma amostra de wah-wah de Beck.
gama de estilos musicais abordados nesse lançamento, desde o blues explosivo, funk, rock clássico, fornecer um virtuosismo instrumental suficiente para devotos da banda surgirem em boa quantidade no seu show de 73. Em 74, após o lançamento do Live in Japan, a banda colocou ponto final de forma abrupta no projeto. A minha opinião sobre o fim? Bom, após isso, alguns álbuns clássicos e seminais foram lançados, como Blow by Blow, e esse daí foi de quando o Jeff se cansou de vocalistas e grupos e faria tudo do seu jeito. E fantástico, álbum clássico. Fantásticas bandas surgiram. Uma que eu gosto muito, que já mais tarde, em meados dos anos 80, vem um King Cobra, fruto do talento do grande baterista Carmine Appice. Sei que fez outras coisas após o projeto com Jeff, mas para mim essa é bem mais marcante e expressiva. O Tim Boggett passou a participar de vários projetos e muito amigo de Carmine Appice. Ele sempre colaborava, fazia shows e inclusive fizeram shows com Vanilla Fudge. Tem um live maravilhoso aqui no YouTube que eu recomendo a todos assistir. Vou deixar o link aí. A sua performance no palco ela era maravilhosa. Infelizmente ele nos deixou em 2021. Ele tem o seu nome na calçada da fama por conta da sua contribuição com o rock. E isso foi um pouco da minha contribuição quanto a esse lindo universo musical. Foi minha singela homenagem ao Jeff Beck e a esse álbum que eu gosto tanto também. Ouça mais os trabalhos dele. Eu sei que muitas coisas faltaram falar, mas essa é a minha pequena contribuição feita com muito amor. Um grande abraço a todos e até a próxima.